nessa que é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, nós temos 4 presentes de Deus para você. Amém? Ele diz: não temas. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Vamos ler mais uma vez? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, quer dizer, não perca a tua paz, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Você pode colocar aí: primeiro presente de Deus para mim. Deus não está dizendo aqui: eu vou te abençoar. Deus não está dizendo aqui: eu vou cumprir promessas na tua vida. Qual é o primeiro presente de Deus para cada um de nós? Não temas, porque eu sou contigo. Porque eu sou. Qual é o primeiro presente de Deus nessa palavra aqui? A presença dele. Ele não está dizendo: eu vou te dar uma promessa. Ele não está dizendo: eu vou te dar uma bênção. Ele está dando ele mesmo. Você não deve temer. Esse verbo aqui no hebraico, não temas, quer dizer quando Deus aparece a alguém que está travando uma batalha interna invisível. Quantas pessoas estão me assistindo que estão travando batalhas como essa expressão aqui no hebraico? Não é uma batalha muitas das vezes que as pessoas consigam ver. É algo que você está batalhando na tua cabeça, é algo que você está batalhando no seu coração, é algo que você está batalhando no teu espiritual, no teu emocional. É uma batalha que você trava da hora que você levanta, a hora que você vai dormir, e às vezes até na hora que você está dormindo, porque você não tem paz, nem na hora de você dormir, você não encontra descanso. Quando você está em situações assim, você não precisa somente de uma bênção, você precisa da presença de quem? De Deus. Então a primeira coisa que Deus diz é: não temas. Não temas o que está acontecendo com você, não temas o que fizeram com você, não temas essa tentação que está vindo sobre ti, não temas essa demora, não temas esse silêncio, não temas essa falta de sentido na vida, não tema essa tristeza, não tema essa ansiedade, não tema essa preocupação, não tema os teus dilemas, não tema os teus problemas. Por quê? Porque eu sou contigo. Então a gente vê aqui que Deus coloca as coisas na ordem certa. Coisa mais importante da nossa vida é a própria presença de quem? De Deus. A coisa mais importante da nossa vida não são as promessas de Deus, a coisa mais importante da nossa vida não são as bênçãos de Deus, porque você vai passar por momentos que você não vai se sentir uma pessoa abençoada. Mas mesmo nesses momentos que você não se sente uma pessoa abençoada, porque a gente só se sente abençoado quando as portas estão abertas, quando tudo está crescendo, quando tudo está prosperando, quando tudo está dando certo, então a gente diz: a minha vida é uma bênção, eu sou uma bênção. Mas quando tudo vira de cabeça para baixo, quando o inimigo nos ataca com fúria, e você se sente sozinha, sozinho, triste, desamparada, desamparado, você não se sente tão abençoado assim.
E aí você vai precisar, para sair desse momento, para vencer esse momento, para sair vencedor dessa situação, você vai precisar da presença de quem? De Deus. Nada pode ser mais importante na tua vida do que a presença de Deus. Tem coisas na nossa vida que a gente enfrenta, que sem a presença de Deus se torna insuportável. Nós enfrentamos a morte, enfrentamos o luto das pessoas que nós amamos, crises, problemas, a própria velhice. Quando você vê, quando chega um momento na tua vida, enquanto você é jovem, adolescente, você tem uma determinada idade, você olha para a sua vida, você vê que você tem mais futuro do que passado. Uma pessoa de 12 anos, ela tem mais passado ou tem mais futuro? Ela tem mais futuro. Uma pessoa de 20 anos, ela tem mais passado ou tem mais futuro? Mais futuro. Uma pessoa de 40 anos, ela tem mais passado ou ela tem mais futuro? Ela tem mais passado, e é aí que a coisa começa a pegar. Tem uma determinada idade na nossa vida que a gente acredita que todos os nossos sonhos serão realizados. Eu acredito que você que está aqui, como eu, que tem mais de 40 anos, você que está me assistindo, eu quero que você seja sincero. Você imaginou que a sua vida seria assim como você está vivendo hoje? Se você pudesse falar com o seu você do passado, o seu você de 18 anos, 17 anos, 15 anos, 12 anos, você acreditaria que a sua vida seria assim, do jeito que é, como está sendo hoje? Então isso chega uma hora que a vida, se você não tiver a presença de quem? De Deus, você vai se tornar uma pessoa triste, você vai se tornar uma pessoa deprimida, você vai se tornar uma pessoa amarga, você vai se tornar uma pessoa murmuradora, você vai se tornar uma pessoa desanimada. Sem a presença de Deus, a vida se torna insuportável. Sem a presença de Deus, até tudo que você conquista não faz sentido. Porque você passa uma parte da sua vida, olha aqui para mim, você passa uma parte da sua vida trabalhando, querendo juntar algum dinheiro, algum patrimônio, não é isso? Você faz hora extras, você vende suas férias, você trabalha de manhã, de tarde, de noite, você quer ter uma poupança, você quer casar, você quer ter uma casa boa, aí você está nessa correria tão grande, que quando você vai estalar os olhos, você está com 70 anos, se você tiver a bem-aventurança de chegar na terceira idade, 70 anos, 80 anos, digamos que você realize todos os teus sonhos, mas chega uma hora que você percebe que você já não tem mais tanto tempo. Por isso que para uma pessoa que está na terceira idade, o mais importante para ela não é o dinheiro, o mais importante para ela é o tempo. Se você chegar para qualquer bilionário idoso, ele vai falar para você, ou bilionária, que ele trocaria toda a fortuna dele só para ter 20 anos de volta, mesmo que ele voltasse a ser pobre. Porque a nossa vida ela é feita de fase. Em cada fase da nossa vida tem coisas que são importantes e tem coisas que com o tempo vão deixar de ser importantes. Se você já tem uma determinada idade, tinha coisas que quando você era mais novo, que tinha maior importância para você, tinha maior relevância para você, e hoje já não faz mais nenhum sentido. Com uma determinada idade, você não vê a hora de ir embora da casa dos seus pais. Depois de uma determinada idade, você não vê a hora de voltar para a casa dos seus pais. Então a vida sem a presença de Deus, mais cedo ou mais tarde, ela se torna
Sempre que você estiver diante de um dilema, sempre que você estiver diante do conflito, sempre que você estiver diante do pecado, sempre que você estiver diante da morte, sempre que você estiver diante do luto, sempre que você estiver diante de uma separação, sempre que você estiver diante de alguma tragédia, vai ser a presença de Deus que vai te sustentar. Amém? Então o primeiro presente de Deus é Ele. O primeiro presente de Deus é Ele. Se você tem tudo, mas não tem a presença de Deus, então você não tem nada. Agora, se você tem a presença de Deus, e mesmo que você esteja passando por um momento caótico na tua vida, fique firme, porque quem está dizendo para você não temer, não é eu, é Ele através da palavra dEle. Se Deus está dizendo não temas, Ele sabe como é que essa situação vai acabar. Você não tem um roteiro final, mas Deus tem, é Ele que escreve. Amém? Então qual é o primeiro presente de Deus para nós? Diga assim: a presença dEle. Segundo presente de Deus para nós: eu te fortaleço. Vamos ler a promessa de novo? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. O que é uma pessoa assombrada? É uma pessoa assustada, é uma pessoa agoniada, é uma pessoa desassossegada, é uma pessoa intranquila, é uma pessoa inquieta. Mas Deus está dizendo: não ande assombrado, não, tenha paz, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, Qual é o segundo presente de Deus para nós? Diga assim: a sua força. Eu te fortaleço. Primeiro presente é a presença. Segundo presente, diga assim comigo: a força de Deus. Eu te fortaleço. Você não tem ninguém por você, Deus está dizendo: eu te fortaleço. É por isso que você não vai ser consumido, é por isso que você não vai ser destruído, é por isso que você não vai ficar nesse fundo de poço, porque Deus está dizendo: eu te fortaleço. Então quando você estiver travando uma batalha, seja contra a depressão, seja contra a tristeza, seja contra problemas, seja contra pecado, você vai dizer: eu vou vencer essa situação, porque a minha força vem de quem? Minha força vem de Deus. Amém? Minha força vem de Deus. Muitas das vezes na tua vida o inimigo, o diabo vai gritar: você não tem mais força. Você vai se lembrar do que está escrito aí. Deus está dizendo que Ele é a tua força. A tua força pode acabar, mas a de Deus não acaba. Os teus recursos podem acabar, mas os recursos de Deus são infindáveis. E sempre que você se sentir desanimada, desanimado, desamparada, triste, sem vontade de seguir a vida, sem conseguir se levantar, sem conseguir voltar para a presença de Deus, dobre o seu joelho, abre a sua Bíblia em Isaías 41, versículo 10, diga: Senhor, o Senhor disse que me fortaleceria. Então, em nome de Jesus, eu estou te pedindo força, porque se o Senhor não me der força, se o Senhor não me der estrutura, se o Senhor não me revestir com o Espírito Santo, eu não sei o que será da minha vida. Então eu te fortaleço. Deus é a tua força. Amém? Você vai vencer porque Deus vai te fortalecer para isso. Amém? Elias foi fortalecido por Deus no momento mais difícil da vida dele. Davi foi fortalecido por Deus no momento mais difícil da vida dele. Paulo foi fortalecido. E com a força de Deus, você vence qualquer situação. Paulo pediu para Deus tirar o espinho da carne dele quantas vezes? A gente não sabe o que é o espinho. Tem muitas
tem muitas ideias, cada um defende alguma coisa. Uns dizem que ele foi ficando cego, outros dizem que ele tinha desmaio, outros dizem que eram as perseguições. Não sabemos. Nós sabemos que incomodava. Você já teve espinho na mão? Quem já teve espinho? Você sabe, no pé ou na mão? Você sabe que não mata, mas incomoda, dói. O espinho na carne de Paulo era o mensageiro do diabo, não tinha poder para destruir ele, mas fazia ele sofrer. E ele pediu para esse espinho sair quantas vezes? E Jesus disse o que para ele? Não vou tirar, a minha graça te basta, a minha força te basta. Eu não vou tirar o espinho, mas eu vou dar força para você viver com esse espinho. Ele vai ficar no teu corpo, na tua vida, até o dia de tu morrer. E você vai saber que todo esse tempo eu te dei graça, eu te dei força para você viver mesmo com esse espinho na carne. Tem coisa que Deus não tira da nossa vida, mas Ele dá força para você suportar. De repente tem alguma mãe aqui que tem um filho, filhos especiais. Você está cuidando de alguém que tem uma doença degenerativa. Você está tendo que cuidar dos seus pais idosos. Você teve que parar a sua vida para cuidar de um pai idoso. Ou você está tendo que lidar com algo pessoal que você já pediu tantas vezes para Deus resolver, mas isso vem se perdurando na tua vida por anos. Com a força de Deus, Ele está dizendo: eu te ajudo, eu vou te fortalecer para você sobreviver e viver com isso aí. Amém? Isso é a palavra de Deus. De um jeito ou de outro, Deus está sempre fazendo o melhor para cada um de nós. Você tem que parar de se perguntar: mas por que Deus ainda não fez isso? E você tem que se perguntar se você está na presença de Deus. Isso que é o mais importante. Terceiro presente: eu te ajudo. Olha só, eu te fortaleço. E não basta somente, para Deus não basta Ele dar Ele mesmo, a presença dEle, Ele te fortalecer. E agora Ele está dizendo: eu te ajudo. Nós temos a ajuda de Deus conosco, mesmo quando ninguém nos ajuda. Você lembra daquele paralítico que tinha 38 anos lá? Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Você quer que eu te ajude? Ele disse: ninguém me ajuda. Toda vez que o anjo desce para mover as águas e o milagre acontecer, tem sempre gente que entra na minha frente. Ninguém nunca ajudou aquele homem, mas Jesus foi lá e fez o quê? Ajudou, o milagre aconteceu. Então, o terceiro presente de Deus para a nossa vida, diga, é a ajuda de Deus. Você conta com a ajuda de Deus, você conta com a presença de Deus, você conta com a direção de Deus. Então você pode pedir em suas orações: Senhor, me ajuda, Jesus me ajuda. O Senhor disse que me ajudaria. Se você está diante de um problema, diante de uma situação que você não está vendo solução, ao invés de você se desesperar, fale com Jesus. Jesus tem solução para tudo. Ele disse que ajudaria. Já teve gente na tua vida que disse que ia te ajudar? Já teve gente que disse para você: conta comigo. A gente é irmão de mães diferentes. E no dia da rebordosa, você foi contar com essa pessoa como uma ajuda certa, e a ajuda dela não veio. Mas a ajuda de Jesus sempre vem. Diga assim: eu tenho a presença de Deus, eu tenho a força de Deus, e eu tenho a ajuda de Deus. Amém? Quarto presente: eu te sustento, eu sou contigo. Olha quantos eu sou contigo, eu te fortaleço,
eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Amém? A destra é o braço de Deus, a mão de Deus. Aquele que Deus segura não cai. Repete isso: aquele que Deus segura não cai. Sempre que você estiver caindo, a mão de Deus, essa destra fiel, vai te suspender. Amém? Só que a mão de Deus não segura só o teu corpo físico. Quando você tropeça e está caindo, a mão de Deus segura o teu coração quando você está desesperado. Amém? A mão de Deus segura a tua alma quando a tua alma está abatida, quando a tua alma está triste, quando você está desanimado, quando você está deprimido. Essa palavra eu te sustento, eu te ajudo, no hebraico significa manter algo firme, manter algo firme. Então a gente vai ficar firme mesmo em meio às maiores tempestades, porque quem está nos sustentando é a mão de quem? De Deus. Manter algo firme, levantar algo que caiu. Quando ele diz eu te sustento, ele está dizendo eu levanto aquele que caiu. Então se você estava caído espiritualmente, você que está aqui, você que está me assistindo, a mão de Deus te alcança. Não tem lugar que a mão de Deus não chegue. Então quando tudo está ruindo, quando tudo está desabando, quando a demolição é certa, vem a mão de Deus e nos sustenta. 4 presentes. Primeiro presente, o próprio Deus. Segundo presente, diga-se a presença de Deus. Terceiro presente, a ajuda de Deus. E quarto presente, Deus nos sustenta com a sua própria mão. Amém?